Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Na verdade, como eu falei na semana passada, né, o conteúdo do curso de budismo básico que eu queria passar para vocês já foi finalizado, né? Então, eu gostaria de instituir esse dia, esse horário, né, para que a gente pudesse continuar estudando, conversando, né? Inclusive, eu cheguei a falar algumas vezes, né, que a gente poderia começar a estudar o livro a Sutra do Lótus, a biografia, né, que a gente fez uma tradução lá por IA para o português. Então, a gente podia começar a ler isso e a gente, então, vai começar toda sexta-feira, às 6h30, se reunir nesse horário, tá bom? Então, peraí, pessoal, só um minutinho. Pessoal, só mais um minutinho aqui, só um pouquinho. Bom, pessoal, voltando aqui então. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide do nosso tema de hoje, tá? Então, isso aqui costuma ser também uma aula bônus, né? Como eu falei, não necessariamente faz parte do nosso curso de budismo básico, mas só que eu costumava sempre colocar essa explicação. Porque é uma coisa que eu prometia pro pessoal lá desde a primeira aula, né? Porque muita gente chega para conversar, né, comigo e já primeiras palavras é querer saber a respeito do Goronzon, né? Eu sempre falo, a gente precisa amadurecer, precisa pensar, precisa entender melhor, né? Então, como eu prometo sempre que eu vou deixar para o final do curso, né? Aqui tá, então, uma ideia, né? Uma pincelada a respeito do nosso mandala, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos falar hoje a respeito do Goronzon da nossa escola, né? Então, aqui a gente já tem uma imagem de um mandala ilustrado, né? Da Mumyo Horengekyo com os dois Budas e aí na sequência alguns dos personagens, né? Das pessoas que são inscritas no mandala de Nichiren Shonin, mas só que aqui representadas através de desenhos, né? Então, primeiro vamos fazer a análise da palavra Goronzon, né? Aqui é uma mandala, na verdade, é o estilo que a gente chama de tanka, né? Que é o estilo de desenho tibetano, né? Então, onde tem o Buda Shakyamuni com os quatro bodhisattvas, os quatro guardiões celestiais, as quatro direções, né? E aqui alguns bodhisattvas, né? Maitreya, Fugen, temos a Fudomyo, a Zenmyo, né? Enfim, outros pessoas importantes, Nichiren ao meio aqui, né? Então, vamos lá. O que quer dizer a palavra Goronzon, né? Então, aqui são os caracteres, os kanjis, né? Porque a gente usa para escrever. Então, vamos destrinchar o significado dessa palavra. Então, Go é um prefixo honorífico que pode ser opcional, né? Então, às vezes a gente fala só Ronzon, né? Não precisa necessariamente falar o Go, né? Então, o Go, ele dá uma ideia de mais respeito, mais... é,
honorabilidade, digamos assim, né, para a palavra que vem a seguir, né? Então a gente costuma colocar então esse go, mas se vocês verem somente a palavra Ronzon, saibam que também está certo, tá? Ron, né, significa raiz, fundamental, original, primário ou supremo, né? Então, por exemplo, a palavra Nihon, né, que é Japão, é como os japoneses chamam o Japão, né, Nihon, né? Então, Ni quer dizer sol, Hon é a origem, né, é da onde vem o sol, né? Então, por isso a gente fala às vezes, é o país do sol nascente, né? Aqui a palavra original não quer dizer que é a contrapartida do falso, né? Original quer dizer aquele que vem da origem, né? A fonte de todas as coisas, né? Depois a gente tem a palavra zon ou som, né? Que significa honorável ou venerável, né? Então, por exemplo, a gente chama Shakuson, né? Que é uma forma de se referir ao Buda Shakyamuni. Shaku vem do nome, né? Shakyamuni. Son, né? É essa palavra, né? De respeitável. Também Butsu Sesson, né? O Buda, né, o mais venerável pelo mundo, né? Então, essa palavra som, ela tem esse significado. Então, Ronzon quer dizer, né, a gente traduz muitas vezes para o português, até emprestando os termos do inglês, né, como o mais venerável, né? Em inglês eles chamam de Venerable One, né? O mais venerável ou objeto de devoção. É, Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Porque o objeto não é necessariamente um objeto físico, né? Aqui a gente está falando mais como o foco, né, da nossa devoção, o recebedor da nossa devoção, digamos assim, a quem a devoção se dirige, né? Então não é objeto no sentido de objeto físico, né? Então isso muitas vezes causa confusão, porque as pessoas pensam que há o objeto de devoção, então, é o pergaminho, né? Porque é um objeto, né? Mas não é isso. No entanto, né, o termo objeto de devoção é uma expressão muito simples e genérica para aplicar ao Goronzon que honramos como o mais venerável no mundo. Então, o que será que é, né, o Goronzon? Aqui uma outra representação, né? Um estilo de torre. Então, os dois Budas, né, sentados lado a lado com a torre do Namu-myoho Renge-kyo escrita, Nichiren Shonin, né? Aqui Bodhisattvas, né? Como Fugen, e Maitreya, né? Os quatro Bodhisattvas, as divindades dos quatro cantos, né? Aqui alguns, não sei exatamente. Esse aqui parece ser Kishimojin, esse aqui, tem dois monges aqui que eu não consigo identificar exatamente agora quem são, né? Então, esse aqui é uma outra representação, né, do Gohonzon. Então, o Gohonzon no budismo Nichiren é o Buda eterno Shakyamuni, né? Só que no budismo Nichiren, o Buda eterno e o Buda histórico, eles são um, né? Em síntese, esse é o budismo Nichiren, né? Eu expliquei hoje pela manhã, né, após a nossa prática, a respeito dos três corpos, né? Então eu falei a respeito do Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, né? Então, quando a gente fala em Buda eterno, né, a gente está falando de um aspecto da vida do Buda, né? Um aspecto da iluminação do Buda, né? Que é justamente esse Buda transcendente, sempre presente, né? Que é glorioso, luminoso, né? Essa natureza, então, da Sambhogakaya, né? O Dharmakaya seria, então, o próprio Dharma, né? A própria iluminação no estado mais puro. E o Nirmanakaya é a manifestação física do Buda, né? Então, como o Buda ele se apresenta para a gente, como no caso, né, o Buda histórico Shakyamuni, que nasceu há mais de 2.500 anos atrás, lá na Índia, né? Então, para o budismo Nichiren, essas três coisas são uma só, né? A partir do momento que o Buda Shakyamuni ele revela a sua iluminação, né? Ele revela no Sutra do Lótus o conteúdo da sua iluminação, o Dharma para o qual ele se despertou, né? E ele revela a sua natureza como o Buda eterno. Então, a gente tem esse Buda que tem as três características, né? Então, por esse motivo, esse Buda, ele que tem os três corpos, né, é o Buda
que é o nosso Gohonzon, né? Então, mais uma vez, né, desmistificando, porque muita gente acha, entende Gohonzon como simplesmente um pergaminho, né? Mas só que, como a gente vai ver, não é isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito clara é que o Buda Eterno Shakyamuni, conforme revelado no Sutra do Lótus, é o Gohonzon da nossa escola, né? Então, o Buda Shakyamuni ele se tornou Buda num passado remoto. Não havia outro Buda antes dele. Ele foi o primeiro Buda, o Buda original. Todos os outros Budas do passado, presente e futuro são suas emanações, né? Então, ele diz no Sutra do Lótus: o número de kalpas decorridos desde que me tornei um Buda é tão longo. Durante esse tempo, adotei vários nomes, mostrei minhas réplicas em alguns sutras e minhas transformações em outros. Então, quando a gente fala aqui em passado remoto, também muitas vezes acontece algum tipo de confusão, né? Porque, por exemplo, existe aquele conceito que vem lá da Soka Gakkai, da Nichiren Shoshu, que eles chamam de Kuon Ganjo, né? Que seria um passado mais remoto que o passado remoto que o Sutra do Lótus coloca pra gente, no qual o Buda Shakyamuni não era um Buda ainda, né? E que aí o mestre dele, nesse passado mais remoto que o remoto, teria sido o próprio Nichiren Shonin, que aí sim é o Buda original, né? Então, claro que isso é uma deturpação, né? Não é realmente o que o Sutra do Lotus está explicando, está ensinando. Quando o Sutra do Lotus fala, né, a respeito desse número de kalpas tão longo, tão comprido, né, difícil inclusive de imaginar, né, a gente chama Gorriaco de Intengo, é, ele está, na verdade, se referindo a um tempo sem início, né? E assim, inimaginável, incomensurável, né? Então, quando a gente fala desse tempo, a gente está realmente falando desse tempo inicial, né? Que é Kuon, né? Então, por isso, por exemplo, que o nome do templo principal da nossa escola, e não só o templo principal da nossa escola, mas outros templos também, é Kuon-ji, né? Ou seja, é o templo do passado sem início, né? Então, a gente está falando dessa dimensão de tempo e de espaço, né? Então, está além das nossas concepções e das nossas ideias convencionais. O Buda Shakyamuni histórico não é outro senão o Buda original. Ele diz no Sutra do Lótus: os deuses, homens e asuras no mundo pensam que deixei o palácio dos Shakyas, sentei-me no local de iluminação muito longe da cidade de Gaia e alcancei a Nuttara Samyak Sambodhi há uns 40 e poucos anos. Para dizer a verdade, são muitos, bilhões de kalpas desde que me tornei o Buda. Então, é, a gente pode tentar imaginar, né, claro, novamente de uma maneira muito simplória, que eu falei hoje a respeito do Sol, né? Eu dei como exemplo o Sol, né? Então, o Sol seria o Dharmakaya, né? A iluminação propriamente dita, né? A luz que é emitida seria o Sambhogakaya, né? E o reflexo do Sol, né? Nas coisas, na janela, no lago, na superfície das coisas do nosso mundo, é o Nirmanakaya, né? É a forma como essa natureza ela se manifesta para gente, né? Então se não houvesse um local onde essa luz se refletir, não existia, a gente não conseguiria saber a respeito do Sol, né? A gente não conseguiria saber a respeito da luz, da radiação que é emitida pelo Sol, né? Um outro exemplo seria como se fossem as ondas de rádio, né? Ou de internet, que estão o tempo inteiro passando na nossa frente, através da gente, né? E se a gente não tem um receptor adequado, a gente não consegue sintonizar, a gente não consegue saber, né, decodificar o que está passando através de nós. Então, o Buda histórico, né, é como se fosse esse equipamento, esse rádio, essa televisão, esse receptor de internet que decodifica esse sinal que está passando e se manifesta então como o Buda eterno, né? Eles manifestam essa natureza do Buda eterno enquanto pessoa Buda original, enquanto pessoa Buda histórico, aliás, né? Então, por essa razão, né, a gente chama tanto o Buda original quanto o Buda histórico por Shakyamuni, porque não tem outro nome, né? Existe essa fusão dos dois dentro dessa realidade que o Sutra do Lotus nos apresenta, né? Então, ele diz, né, no Sutra do Lotus: nunca deverei morrer, estou sempre aqui e exponho o Dharma, né? Então, novamente, né, não tem início e fim, né? E mais importante, está disponível para todas as pessoas que quiserem acessar ele.
É, vamos falar então a respeito das estátuas do Buda Eterno Shakyamuni, né? Então, aqui, né, muita gente pensa às vezes assim, que Nichiren Shonin ele inventou o Mandala Gohonzon, né? Ele criou do zero, ele teve essa ideia e tirou simplesmente da manga ou da cartola, né? Mas só que, por exemplo, a gente vê essa estátua, né, do terceiro ano da era Shiping, né, 518 da nossa era comum, que já apresenta, né, o Buda Shakyamuni e o Buda Prabhutaratna, né? Ou seja, o Buda Muitos Tesouros sentados lado a lado. Ou seja, nessa época, né, no ano de 518, na China, né, já nem era mais na Índia, o Sutra do Lótus ele já era reverenciado ao ponto das pessoas fazerem essa representação dos dois Budas sentados lado a lado, né? E que essa é uma representação por si só muito fantástica dentro do universo do budismo, né? Porque, de acordo com o budismo tradicional, não é possível dois Budas coexistirem no mesmo mundo e na mesma época, né? Então, quando o Sutra do Lotus apresenta dois Budas vivos, um não tão vivo assim, né, como a gente lê lá no Sutra, mas enfim, esse Buda se manifesta, né, então ele está rompendo, né, com um conceito budista clássico bem estabelecido previamente, né, então isso é realmente uma coisa muito espetacular, né, que é retratada e que já passa a ser representada em forma de estátuas, né, como a gente vê desde uma época muito antiga. É, pode-se venerar a estátua do Buda Shakyamuni, presumindo que seja a do eterno Buda Shakyamuni, né? Ou seja, às vezes, né, como que a gente distingue uma coisa da outra, né? Como eu falei, se é, existe essa fusão, né, dessas duas entidades, digamos assim, né? Como a gente vai conseguir distinguir uma coisa da outra, né? Então, uma das críticas que Nichiren Shonin fazia a outras escolas era que elas se dedicavam, algumas delas, né, se dedicavam ao à versão efêmera, transitória, provisória do Buda, né, não à realidade última que o Buda tinha revelado, né, a essência da sua iluminação, a extensão da sua vida como um todo, né? Então, isso é um ponto importante para a nossa escola, né? Então, o Nichiren Shonin ele sempre carregava consigo uma pequena estátua do Buda e a venerava como o original e eterno Buda Shakyamuni. Então, essa é aquela estátua que ele recebeu do Lord Ito quando ele estava exilado em Izu, né? Então, já contei essa história para vocês e ele recebeu essa estátua e ele manteve essa estátua junto com ele por toda a sua vida para, né, ser o Goronzo pessoal, particular dele, né? Então, como que a gente consegue distinguir a estátua do Buda Eterno Shakyamuni daquela venerada por aqueles que não conhecem ou se importam com a originalidade e a eternidade do Buda Shakyamuni? Então, uma das coisas que Nichiren Shonin recomendava é que, para ficar tudo bem claro, é que o Buda Shakyamuni fosse sempre acompanhado dos quatro bodhisattvas da Terra, né, os líderes dos bodhisattvas da Terra. Então, Jogyo, Morrengyo, Jogyo, com os kanjis diferentes, né, os nomes são diferentes, não são o mesmo. Então, Jogyo, Morrengyo, Jogyo e Anryugyo, né, que de acordo com o Sutra, né, que aparece já no capítulo 15 ali, que eles são representados como os quatro líderes de todos os bodhisattvas que surgem da Terra. Então, se tiver uma estátua do Buda com esses quatro bodhisattvas ladeando, o Buda então a gente já pode considerar como o Buda Eterno Shakyamuni, né? Então, uma forma de a gente representar, né, é uma estátua somente do Buda Shakyamuni, né? Mas aí assim fica esse caráter dúbio, né? Então, às vezes, por exemplo, se consagra os 8 volumes, o Sutra, 8 ou 10 volumes do Sutra do Lótus em frente à estátua do Buda Shakyamuni, daí sim a gente sabe, né, que é o Buda eterno, né, justamente por essa conexão com o Sutra do Lótus. A outra forma é a gente representar o Buda com os quatro Bodhisattvas da Terra, né? Então, ah, essa seria uma outra característica, né? Que tem também a representação de Nichiren Shonin na frente, né? Mas aí já seria um- uma outra característica, assim, né? Mas estou tá falando agora da questão do estátua do Buda Shakyamuni. A outra possibilidade
né? Aqui a gente chama, né, Ison Xixi, né, na verdade. Ison, né, som é aquele caractere de Goronzon, né, que eu falei som venerável, né? Ison um respeitável, um venerável, né? Xi, né, são quatro sábios, quatro mestres, né? Então, um Buda com quatro bodhisattvas. Outra forma, né, se chama Ito Ryoson, né? Ito é uma torre, Ryoson são dois veneráveis, né? De novo aquela letra som, né? Então, nesse caso, né, a gente tem essa representação da torre escrita Namu-myoho Renge-kyo no meio, que representa a torre que surge no capítulo 11 do Sutra do Lótus, né? O aparecimento da Estupa dos Tesouros, e os dois Budas sentados lado a lado, então, Buda Prabhutaratna, né? O Buda Muitos Tesouros e o Buda Shakyamuni. Normalmente, né, o Buda Prabhutaratna é o Buda que está na direita de quem olha a imagem de frente, e o Buda Shakyamuni é o Buda que está à esquerda, né? Então, essa aqui é uma representação assim bastante interessante. É, dos dois Budas sentados lado a lado, né? Inclusive com várias interpretações, né? Tem muita coisa a se falar a respeito disso, né? Então a gente pode falar, por exemplo, a questão das duas verdades, né? A verdade subjetiva e a objetiva, né? Então, a verdade subjetiva é aquela que varia, né? Muda conforme o tempo, conforme a época, né? O que a gente pode chamar de verdade ordinária, né? E a verdade última, né? Aquela que é eterna e inefável, né? Então, muitas vezes o Buda Prabhutarati, né? Muitas não, algumas vezes o Buda Prabhutarati, né, ele aparece fazendo o mudra de Dainichi Nyorai, né? Então, Dainichi Nyorai, para quem não sabe, é o Buda Mahavairochana, né? Que é considerado, né, por algumas tradições esotéricas, principalmente, como a representação do Dharmakaya, né? Ou seja, o próprio Dharma, né? Mas só que enfim, a gente vai entrar um pouco mais na questão esotérica, né, da representação dessas estátuas e do próprio mandala, né? Então aí começa a ficar já um pouco mais complexo da gente explicar, mas é muito interessante. Tem outra coisa muito interessante, né, é que por exemplo, tem o templo Todaiji no Japão, né? O templo Todaiji, por muito tempo, ele foi o templo no qual os monges eram ordenados, né? Porque os monges eles eram uma espécie de funcionários públicos do governo japonês por muitos séculos, né? E depois, né, com o advento da escola Tendai, né, esse monopólio começa a ser quebrado, mas só que quando os preceitos eram conferidos dentro do templo Todaiji, né, e eram os preceitos os tradicionais do Vinaya Dharmagupta, as pessoas tomavam os preceitos em frente à estátua dos dois Budas, Prabhutaratna e Shakyamuni, né? Então, assim, a gente consegue entender, né, a dimensão, como é mais complexo, né? Então, pensem, né? O templo Todaiji, lá no século 8, 9, já, de certa maneira, venerava, né, os dois Budas do Sutra do Lótus. E essa maneira que está desenhada aqui, a gente chama Ito Ryoson Shi, né? Ito, uma torre, Ryoson, dois Budas, Shi, quatro mestres, né? Então, essa já seria uma representação ainda mais completa, né? Então, na direita nós temos o Buda Prabhutaratna, na esquerda o Buda Shakyamuni, e aí os quatro Bodhisattvas, né? Uma outra coisa interessante, né, é que normalmente os Budas que são representados no contexto do Sutra do Lótus, eles estão fazendo gachô, né, na nossa escola. Então, isso não é uma posição, né, muito comum, né, para os Budas, né, porque o gachô é é uma expressão de veneração, de respeito, devoção, né? E também quando a gente recebe os ensinamentos, né? A gente faz gachô. Então, por isso não é muito comum a gente ver Budas fazendo esse tipo de mudra, né? Mas só que no contexto do Buda Shakyamuni, Buda Prabhutarati, na nossa escola, né? Normalmente eles são representados dessa maneira. Então, fazer um conjunto de estátuas não era uma nova sugestão, né? Muitas outras escolas já haviam estabelecido vários conjuntos de estátuas para veneração, né? Então, fazer um set de estátuas, né? Uma composição de várias estátuas, não só para representar aquele Buda específico, mas todo um contexto, né? Um cenário. Então, a gente pode até fazer uma outra comparação que talvez não seja muito boa com o presépio, né?
Então, o que que é o presépio, né? O presépio tem lá, né, Jesus, Maria, José, os burrinhos, os reis magos, né? E aí a cabaninha ali e tal, a manjedoura, tudo mais, né? Então, a ideia do presépio não é você venerar Jesus ou os três reis magos nem nada do gênero, é você entender o contexto, né, do que estava acontecendo, né? Então, ele está apontando para alguma coisa além, né, da mera representação das imagens que ali estão, né? Então, esse conjunto de imagens ele tem esse objetivo. Então, dado que confusão e complicações obscureciam as diferenças entre as escolas e colocavam em risco a supremacia do original e eterno Buda Shakyamuni, a Nichiren Shonin pensou que a maneira mais perfeita de representar o original e eterno Shakyamuni era adotar o Daimoku como símbolo do mundo puro do Buda original, ou seja, do mundo Sarra purificado, né? Então, para ele, né, somente o Daimoku, né, escrito Namu-myoho Renge-kyo, já representaria o Gohonzon, né? Novamente, né, lembrando daquela unificação dos três corpos em um único, né? Então, aqui uma outra representação, né, da Torre do Tesouro, com os dois Budas sentados lado a lado. E assim, vocês podem ver, né, que existe uma profusão de representações disso. Por isso, às vezes as pessoas pensam, Nichiren Daishonin inventou isso e tal. É claro, né, que ele teve um papel muito proeminente, né, mas só que ele já veio nesse embalo de uma tradição muito antiga, né, então, e que não só chegou até Nichiren Shonin, mas passou através dele, né? Então, pessoas em muitas gerações, muitas épocas, e locais diferentes representaram, né, essa cena dos dois Budas, Torre do Tesouro, Assembleia no ar, né? Você vê todos os Budas flutuando no céu, né? Então, isso já era uma obra de muito trabalho e, aliás, era um objeto de muitas obras e muitos trabalhos a respeito do Sutra do Lótus, né? O mundo puro do original e eterno Buda Shakyamuni é uma concepção do Sutra do Lótus. Uma concepção pode até não ser real, mas às vezes retrata a verdade mais eloquentemente do que a própria realidade. Este é o motivo de Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare ou Trem da Via Láctea de Miyazawa Kenji serem imortais, né? Então, realmente não é a história em si, né? É o que está trazendo, né? Assim, não é uma história verdadeira, né? Que o Buda flutuou no céu e que surgiram bodhisattvas da Terra e tudo mais. A gente sabe que isso é fisicamente, humanamente impossível, mas só que o que está passando para a gente, né? Então a gente tem que trabalhar com essa questão da semiótica, da simbologia, né, para conseguir ir além, né, dos simples fatos que a gente enxerga de uma maneira ordinária, né? Então a narrativa do Sutra do Lótus começa com a história do Buda Prabhupada, muitos tesouros, como segue. Havia um Buda chamado Tarô, né? Tarro quer dizer muitos tesouros, tá? Há muitos calpos atrás e que vivia em um mundo chamado Tesouro Puro, localizado distante, ao leste do mundo Sarrá. Buda Tarro conhecia o Dharma maravilhoso, mas não o expôs sozinho, porque ele pensou que o Dharma maravilhoso deveria ser exposto por um Buda que emanasse de si mesmo tantas réplicas de Budas quanto os mundos existentes no universo, que as enviasse a esses mundos e em seguida expusesse o Dharma maravilhoso em um sutra chamado de Sutra do Lótus. Tarro decidiu aguardar o aparecimento de tal Buda e aprovar a veracidade do Sutra do Lótus exposto por esse Buda. Isso é um resumo do que está escrito no Sutra do Lótus, tá? Buda Tarro pediu aos seus discípulos que construíssem uma estupa e colocassem o seu corpo dentro dela depois que ele falecesse. Os discípulos construíram uma estupa como foram instruídos. Depois do parinirvana do Buda Tarro, os discípulos posicionaram seu corpo sentado em uma postura de meditação, colocaram-no dentro da estupa e fecharam a porta. Então, só um comentário, né? O Buda Tarro que aparece pra gente, né, é um Buda que morreu, na verdade, né? Então, ele é o tipo de um zumbi, será? Talvez, né? Dentro da simbologia do Sutra do Lótus, ele é um Buda do passado, né? Então, aí a gente tem, mais uma vez, essa questão da quebra do conceito, não só físico, né? Porque a gente está falando de uma assembleia gigante que flutua no ar, né, que representa o próprio vazio, na verdade, e essa questão da quebra dos conceitos de tempo também, né? Não existe mais tempo
tá? Não existe passado, presente e futuro. Tudo se condensa e acontece num único instante, né? Então, esse é o significado do Buda do passado surgir, né? Um Buda pode ver, ouvir, falar e muito mais depois de seu parinirvana. A única coisa que um Buda passado não pode fazer é expor o Dharma. Ele deve ficar satisfeito em ouvir o Dharma exposto pelo Buda presente. Buda Tarot tinha observado todos os cantos do universo por muitos kalpas até que, finalmente, ele encontrou o Buda fazendo o que ele desejava ver. Ele viu o Buda Shakyamuni do mundo Sará, que se localizava muito distante, ao oeste desse mundo, emanar réplicas de si mesmo, enviá-las para todos os mundos do universo e, por fim, expor o Sutra do Lótus. Satisfeito com tudo isso, Buda Tarot se preparou para viajar ao mundo Sará. Fez sua estupa se mover, voou pelos céus sobre muitos mundos e chegou ao céu abaixo do mundo Sarrá. Então a estupa se ergueu, passou por baixo do mundo Sarrá e flutuou no céu, acima da montanha da Águia Sagrada. Buda Tarro virou a estupa na direção de Shakyamuni e o saudou de dentro dela, né? E aí tem aquela expressão, né, que ele fala Zenzai, Zenzai, né? É, também é Sadhu, Sadhu, né? Tipo, maravilhoso, maravilhoso, né? Uma expressão, né, de contentamento, alegria, né? Ele fala, né? A congregação ficou maravilhada ao ver tudo isso. Representando a congregação, Bodhisattva Dai-Gyōsetsu perguntou a Shakyamuni: Quem está dentro da estupa? Shakyamuni respondeu: Buda Tarro está lá dentro. Dai-Gyōsetsu implorou a Shakyamuni que abrisse a porta da estupa para que toda a congregação pudesse ver o recém-chegado Buda. Mas Shakyamuni recusou o apelo dele, alegando que Buratarô nunca permitiria que alguém abrisse a porta de sua estupa, a menos que um expositor do Sutra do Lótus recolhesse suas réplicas de Budas dos mundos dos 10 quadrantes. Dai Gyōsetsu implorou a Shakyamuni para recolhê-las. Buda Shakyamuni concordou com o apelo dele e emitiu um raio de luz à sua testa como um sinal para invocar a todos. Reconhecendo essa luz, os Budas dos mundos dos 10 quadrantes voltaram para os seus mundos lares, né, sua terra natal, e se reuniram na montanha da Águia Sagrada. Com isso, Buda Shakyamuni flutuou e abriu a porta da estupa. Buda Tarro moveu-se para a esquerda, dando espaço para o Buda Shakyamuni se sentar, e pediu-lhe que se juntasse a ele. Shakyamuni entrou na estupa e se sentou à direita do Buda Tarro. Vendo os dois Budas sentados lado a lado na estupa suspensa no céu, a congregação desejava estar próxima dos dois Budas. Lendo as mentes da congregação, Shakyamuni os ergueu para o céu abaixo da estupa. A partir daí, Buda Shakyamuni anunciou que transmitiria o Sutra do Lótus para alguém. Ouvindo isso, muitos bodhisattvas imploraram a Shakyamuni para transmiti-lo a eles, mas ele recusou o apelo deles, alegando: Eu quis dizer que transmitiria esse sutra para alguém, exceto vocês. Vocês não os necessitam. Escolhi aqueles a quem transmitirei esse sutra. Quando ele disse isso, inúmeros bodhisattvas surgiram dos 4 cantos do mundo Sarrá. As 4 divisões de bodhisattvas, do tipo como um exército, né, foram liderados por um ou por outro dos 4 bodhisattvas. Visista-Karita, que é Jogyo, Ananta-Karita, Muhengyo, Visuddha-Karita, Jogyo e Spratista-Karita, Ryugyo, né? Então, todos os bodhisattvas do subterrâneo subiram ao céu e saudaram Buda Shakyamuni com reverência de discípulo para mestre, dizendo: Estamos contentes em encontrá-lo novamente. Você está com boa saúde? Shakyamuni respondeu: Estou muito feliz de ver que vocês se alegram em me encontrar novamente. Bom, pessoal, aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na verdade, a história vai continuar, tá? Eu Depois vocês podem ler, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que essa é a história, né? Como eu falei lá no começo, não importa se isso é passível de acontecer de fato ou não, né? O que importa é o que que isso está transmitindo para gente, né? Então, isso que eu li para vocês até aqui, que tem mais história para frente ali, é justamente a realidade que está expressa no Mandala Goronzo, né? Então a gente vai falar a respeito disso agora. A descrição de Nichiren do mundo Sarra purificado, porque como vocês viram, o Buda Shakyamuni ele traz todos esses Budas réplicas de todo o universo, né? De todos os lugares, de todos esses mundos aqui para o mundo Sarra. E aí o Sutra fala, né? Não está escrito ali que ele purifica esse mundo 3 vezes para poder receber esses Budas, né? E então Nichiren Shonin, o mandala de Nichiren Shonin, né? Eu não falei do mandala ainda, mas eu vou falar mais pra frente. Mas o mandala de Nichiren Shonin, ou até mesmo essa composição de estátuas que eu falei para vocês antes, representa esse mundo sarrado, purificado.
tá? Então, Nichiren Shonin, ele escreve isso claramente no Kanjin Honzon Sho, né? Ele fala o seguinte: existe uma estupa de tesouros no céu acima do mundo Saha do mestre original. A estupa de tesouros consagra o Myoho Renge-kyo. Em ambos os lados do Myoho Renge-kyo se sentam Buda Shakyamuni e Buda Prabhutaratna. Os quatro bodhisattvas liderados por Visista Karitra acompanham Buda Shakyamuni honrado pelo mundo. Os quatro bodhisattvas, incluindo Manjushri e Maitreya, sentam-se em assentos inferiores, como atendentes do Buda Shakyamuni. Todos os outros bodhisattvas, maiores ou menores, que são os discípulos do Shakyamuni histórico, ou os bodhisattvas que vieram de outros mundos, são como nobres e dignatários, respeitados por seus súditos sentados no chão. Os Budas dos 10 quadrantes se sentam no chão para mostrar que eles são emanações do Buda Shakyamuni e que seus mundos são reflexos do Buda Shakyamuni. Então, essa é a descrição que Nichiren Shonin fala do mandala, né? Então, esse é o mundo Saha que Nichiren Shonin descreve claramente no Kanjin Honzon Sho, né? Então, assim, existe muita confusão a respeito do que é o Buda Eterno, o que é o Gohonzon, o que é o mandala, mas está tudo claramente escrito, né, no Kanjin Honzon Sho. O Kanjin Honzon Sho, né, que é com certeza um dos escritos principais do Nichiren Shonin, né? É um dos três principais escritos, né? Então a gente tem o Kaimoku Sho, o Kanjin Honzon Sho e o Rishuan Kokuron, né? Que são os três principais escritos. E na verdade o Kanjin Honzon Sho e o Rishuan Kokuron eles disputam, né? Assim entre eles a respeito, né? Para assim, qual é o Goshoku mais importante de Nichiren Shonin, né? Então de qualquer maneira, né? Tá claramente escrito, né? Então agora vamos falar a respeito do mandala de Nichiren Shonin, né? Então, aqui, esse mandala que vocês estão vendo aqui é um mandala da tradição esotérica, né? Não me lembro exatamente se é Tendai ou se é Shingon, né? Mas só que acredito que seja Tendai, tá? Acredito que seja Tendai. Mas o tipo de esoterismo que chama né, de budismo esotérico, muita coisa é compartilhada entre as duas escolas, né? Então, assim, esse tipo de mandala aqui já existia na época de Nichiren Shonin, né? Então, o que que a gente tem aqui, novamente, a torre, né, do tesouro com os dois Budas sentados, né, e uma série de bodhisattvas e divindades ao redor, né? Então, isso lembra alguma coisa, né? Isso parece alguma coisa que vocês talvez já estejam acostumados, né? Então, Nichiren Shonin retratou o mundo Sarra purificado na forma de um mandala, né? Mandala significa um círculo. Nichiren Shonin o chamou de Dai Mandala, né? Nós normalmente chamamos de O Mandala ou Mandara em japonês, né? Então, o mandala normalmente ele representa o universo, né? Ele representa o todo, né? Então, muitas vezes ele é de fato um círculo, né? Então, é até uma palavra difícil, né? De a gente da gente traduzir, né? Porque a gente fala o perfeito círculo, né? Em japonês é rinnein soku, né? É, só que esse círculo, na verdade, não quer dizer um círculo literalmente um círculo, né? Ele tem um significado mais de completude, né? De inteireza, necessariamente, né? Não literalmente um ciclo, embora muitos mandalas sejam representados em forma circular, né? Não obrigatoriamente, mas muitos são, né? Inclusive, tem algumas pessoas que desenham mandalas e tal, né? Como um passatempo, né? E muitas vezes eles são circulares, eles fazem movimentos circulares, assim, né? Justamente tem esse significado, né? Mas normalmente representa o universo, né? Então, de acordo com a perspectiva de Nichiren do mundo Sarra, apresentado no Kanjin Honzon Sho, todos os bodhisattvas atendem o Buda Shakyamuni, nenhum acompanha o Buda Prabhutarachana. Para manter o equilíbrio, então assim, o Buda Prabhutarachana está sozinho. Todos os outros eles estão atendendo, ou seja, eles estão próximos do Buda Shakyamuni. Só que Nichiren Shonin, para manter o equilíbrio do mandala, a simetria, ele colocou um em cada lado, né? Então ele escreveu Namo Myoho Renge Kyo no meio e ele distribuiu esses discípulos. Então, Nichiren Shonin acrescentou seres vivos ao mandala como representante dos habitantes do mundo Sarra purificado. Então, santos budistas da Theravada, né, mas não necessariamente Theravada, a gente tá falando dos Theravākas, né, como Shariputra, Mahakashyapa, né, que receberam a profecia do estado de Buda no Sutra do Lótus, os reis que giram a horda, né? Esse chakra Vartiraja, né? Chakraraja também a gente fala, né? Tem Rinzhou, né? E
o rei Ajatashatru como um dos representantes, né, dos leigos, né, desses reis que giram a roda, né, apesar que o rei Ajatashatru, eu já contei, acredito para vocês a história dele, né, ele acaba matando o próprio pai, né, ele provoca a morte do próprio pai, influenciado por Devadatta, e depois ele se arrepende disso, né, ele se arrepende profundamente disso. A intenção de Devadatta em fazer esse ato de maldade era justamente provocar cisão, divisão na sanga do Buda Shakyamuni e ele acaba não conseguindo, né? Só que o próprio Devadatta ele é representado também no mandala, né? É, ele inicialmente era discípulo do Buda Shakyamuni, mais tarde ele se afastou, né? Mas ele também recebe no Sutra do Lótus a profecia que vai atingir a iluminação. Depois, propagadores notáveis do Sutra do Lótus. Então, Nagarjuna na Índia, Tendai Daishi, né, o grande mestre Tiantai, a Myoraku Daishi, ambos da China, e Dengyo Daishi do Japão. Aí, deuses e semideuses, né, como Brahma, Mara, Chakra, né, os reis celestiais dos quatro quadrantes, né, aqueles que estão nos quatro cantos do mandala, a Shurya, Chandra, Aruna, Asura, Vraja, Nagaraja, Hariti, e as 10 Rakshasas femininas, né, que são todas divindades da Índia. Tem Shodaiji e Hachiman Bosatsu, que são divindades do Japão. E duas divindades esotéricas bem importantes, né, que é Fudo-myo e Aizen-myo, né, mas ele não escreve o nome deles, né, ele escreve em formato de bijas, né, bijas são sílabas sementes escritas em sânscrito, né, então Nichiren Shonin escreve o nome deles usando essas sílabas sementes em sânscrito. O Gohonzon, venerado pelos budistas em Nichiren, é o eterno Buda Shakyamuni. O mandala é uma representação do mundo puro do Gohonzon, não o próprio Buda eterno. No entanto, um número de fatores acadêmicos e convencionais nos obrigam a aplicar o título honorífico Gohonzon ao próprio mandala. Então, por isso, né, acontece um pouco de confusão, né? A gente acaba se referindo ao mandala como Gohonzon, mas às vezes para a gente a- como é que eu posso dizer, para a gente não criar esse tipo de confusão, a gente chama, né, mandala Gohonzon, né, para justamente mostrar que existe uma diferença, né. Então, quando Nichiren descreveu o mundo Sarra purificado no Kanjin Honzon-sho, ele posicionou o Daimoku entre os dois Budas como o símbolo do mundo Sarra purificado. Simbolismo era muito importante na época de Nichiren Shonin. Várias famílias em guerra eram distinguidas por suas cristas, né, aqueles símbolos, bandeiras e faixas particulares. Nichiren achava que o Daimoku era o melhor símbolo para caracterizar o budismo Nichiren, enquanto todas as outras escolas estavam mais ou menos ligadas ao Nimbutsu. Então, ele achava que o Namu-myoho Renge-kyo, né, a inscrição do Namu-myoho Renge-kyo servia também como uma questão de identidade, de pertencimento, né? Mostrar isso claramente era mostrar que você era um devoto do Sutra do Lótus. No entanto, o Daimoku escrito no centro do mandala parece tão gigantesco e poderoso que impressiona os seres ao seu redor. Até mesmo o Buda Shakyamuni é ofuscado pelo Daimoku. Essa disposição do mandala deu origem à veneração do Daimoku como Gohonzon, né? Então, alguns sustentam que todos os Budas, incluindo Shakyamuni, Bodhisattvas e outros dignatários, como também deuses e semideuses inscritos no mandala, são atendentes do Daimoku. Então, assim, o Daimoku sozinho, ele pode ser considerado como mandala Gohonzon também, justamente porque todos os outros Budas, Bodhisattvas, divindades, todos estão incluídos ali dentro. Então, nesse tipo de caso, a gente chama de Ippen Shuddai, né? E Pen Shuddai, ou seja, é o mandala, né? Com somente o Daimoku escrito. O mandala escrito no pedaço de papel é frágil, facilmente se desgasta e rasga. Era necessário um material mais duradouro para manter o mandala. Portanto, estátuas de madeira ou metal foram promovidas no lugar do mandala. Em alguns casos, tá? Em alguns casos. Depois, esse aqui é um texto, né, que eu peguei de um manual, né? Então, tem algumas coisas até que eu não concordo muito aqui, mas que a gente pode discorrer depois, né? Mas só que Nichiren Shonin ele escreveu o mandala, né, justamente porque ele não tinha condições, né, de colocar, de esculpir estátuas ou de carregar estátuas, e também uma estátua era uma coisa muito cara, muito difícil de se obter.
né? Era uma coisa que pouquíssima gente tinha, né? Então a gente pode imaginar o valor de uma estátua, ainda hoje no Japão, muitas vezes com o preço de uma estátua você pode comprar um carro, né? Então naquele tempo de Nichiren Shonin, mais ainda, né? O papel já era uma coisa muito difícil de se conseguir, quanto mais uma estátua esculpida, né? Com material bom, né? Então, peraí, pessoal, só um minutinho, por favor. Opa, voltei, desculpa, pessoal. Então, né? Esses mandalas, né, que Nichiren Shonin escreveu, né? Ele precisava fazer alguma coisa que fosse prática, simples, que ele pudesse entregar aos seus discípulos, né, que ele pudesse carregar, que os discípulos pudessem carregar com eles também, né? Então, por isso ele fez o mandala de uma maneira caligráfica, né? E esse mandala caligráfico também ele tem vários outros aspectos positivos e interessantes e muito distintivos, né, que mostram a própria personalidade, criatividade e engenhosidade do próprio Nichiren Shonin, né? Então, por isso, muita gente, né, muitos estudiosos acadêmicos falam que o mandala caligráfico de Nichiren Shonin é o ápice, né? É o suprassumo de toda a sua filosofia, de toda a sua doutrina, né? E muitos desses mandalas, né, mais de 120, né, 125, 128, se eu não me engano, de mandalas originais escritos por Nichiren Shonin ainda hoje existem, né? Ainda hoje são preservados. Então, assim, o papel é frágil, mas as pessoas que receberam de Nichiren Shonin esse mandala, eles cuidavam tanto disso, eles gostavam tanto disso, né, que foi preservado por muito tempo, né, por vários séculos. É, Então, o espírito, né, de Nichiren Shonin está no mandala, né? Então, isso porque o mandala pode ser escrito em qualquer lugar, de forma improvisada, é adequado na parte dianteira da campanha de recitação do Daimoku, né? Então, também, Nichiren Shonin, essa questão da improvisação, né? Nichiren Shonin, ele escreveu esse mandala Gohonzon quando ele estava exilado em Sado, né? Então, Sado era um lugar sem recursos, né? Sem conforto, sem nenhum tipo de condições materiais, né? Para que ele pudesse fazer algo muito mais elaborado, né? Então, o que ele tinha ali era simplesmente condições de escrever. Então, foi de fato feito, desenvolvido, né? E aí que está a questão da engenhosidade que ele teve, né? Porque ele fez de uma maneira improvisada. Mas por quê? Porque ele achava que ele ia morrer ali, né? Que ele não teria condições de, de sobreviver àquela perseguição, né? Então, aqui basicamente está falando do do Ipen Shudai, que eu já expliquei para vocês, e eu quero finalmente explicar para vocês aqui, mostrar para vocês o diagrama, né, de um Goronzon, né? Com isso aqui a gente já está praticamente finalizando, né? Deixa eu ver aqui. Já está praticamente finalizando aqui, né? É, então, esse mandala que a gente tem aqui, né, é um mandala que Nichiren Shonin ele escreveu, né? Obviamente, que são é a própria letra dele. E esse aqui foi o mandala que foi consagrado, né, no seu leito de morte, né? Então, quando ele estava para morrer, né, colocaram próximo da cabeça dele esse mandala, né? E todos os seus discípulos e seguidores leigos, né, recitaram o Daimoku diante desse mandala, que atualmente ele está no Templo Myoho-ji, né, em Kyoto, né? Eu tive a oportunidade de ver esse mandala original já. Mandala bem grande, inclusive, né? Ele é escrito assim, em várias folhas de papel coladas, né? Então, muito interessante, né? Muito bonito, né? A caligrafia, né? Então, não é somente o que está escrito, né? Mas a forma como ele escreve, né? Os traços que ele faz, a forma como ele dispõe a cada palavra, né? Mostra muito a personalidade, o espírito dele, né? Então, esse mandala é considerado pelos acadêmicos como o mandala mais perfeito, né? O mandala mais completo que Nichiren Shonin escreveu, né? Pelo menos entre os que estão existentes, né? Então, por esse motivo, a gente chama esse mandala de de Shutei Mandala, né? Ou seja, é o mandala autorizado pela escola, né? Porque é um mandala tipo um standard, né? Então, quando alguém vai receber o mandala Gohonzon, normalmente recebe uma cópia desse mandala aqui, justamente por ter essa característica, né, de completude, né, de ser uma obra assim mais proeminente, mais destacada, né? Então vamos falar o que está escrito nele aqui, né?
Bom, eu não vou item a item, né? Depois vocês podem pegar, me olhar, né? Mas só que uma característica principal é o Daimoku escrito no meio, Namu-myo Horengekyo, né? Com esses traçados mais compridos, né? Então aqui você vê, né? Todos esses traçados compridos que eles simbolizam como se fossem raios de luz, né? Sendo emitidos no próprio Daimoku, né? Como se o Daimoku estivesse iluminando, né? Como se estivesse radiando, né, e iluminando, né, todos os presentes, né? Então, na Mumyo Horengekyo, né, e a gente vê que alguns outros desses, dessas outras pessoas e personagens que estão inscritos aqui, eles também, né, têm esse mesmo tipo de letra, né? Então, existem algumas explicações disso aqui, né, mas nenhuma oficial deixada pelo próprio Nichiren Shonin, né? Então, aqui, né, como se a luz do Daimoku estivesse brilhando e essas pessoas, né, estivessem refletindo, né? Então, outra coisa também, escreve Namu Myoho Renge-kyo, né? Mas também Namu Shakyamuni Butsu, Namu Taho Nyorai, né? Namu Muhengyo Bosatsu, Namu Jogyo Bosatsu, né? Namu Jogyo Bosatsu, Namu Anryugyo, né? Também todos Namu, né? Devoção, né? Então, existem, enfim, muitas explicações do porquê do Namu, né? Até tem no nosso YouTube ali tem um vídeo do professor Luigi Finocchiaro, né? E ele explica um pouquinho, né, mais a respeito desses detalhes estilísticos e da forma como tudo isso foi escrito, né? Então, a gente vê, né, que existem representantes dos 10 mundos que estão presentes aqui, né? Então, por isso a gente chama de Jikai Mandala, né? Então, ou Jikai Gohonzon, né? Porque ah, esses 10 mundos são seres dos 10 mundos desde o inferno até o estado de Buda, né? Então, ou seja, é como se fosse o próprio Ichinen Sanzen representado aqui, né? Então, essa é a terra pura do Buda Shakyamuni, o próprio Ichinen Sanzen, né? Tipo, todos os 10 mundos que contêm os 10 mundos iluminados pela luz do Daimoku, né? Então, por esse motivo, todos os 10 estão presentes, né? Ou seja, tudo está contido dentro da própria iluminação do Buda. Mas o mais importante é que o Mandala Gohonzon, né? Eu queria falar para finalizar isso com vocês, é que o Mandala Gohonzon ele é uma representação, como foi falado antes, né? Isso é bom vocês terem claro, do nosso mundo, né? Do local onde a gente vive, da nossa terra pura, né? Então, quando a gente se devota ao Mandala Gohonzon, quando a gente olha, observa o Mandala Gohonzon, a gente está, de certa maneira, treinando a nossa mente para que a gente enxergue o nosso mundo, enxergue o nosso próprio coração da forma como está organizado aqui, né? Ou seja, que a gente perceba dentro do nosso coração e no mundo que está ao nosso redor que tudo isso aqui é é a própria terra pura do Buda Shakyamuni. Então, a partir desse momento, nós vamos entrar nesse mandala, nós vamos fazer parte desse mandala, porque a realidade que esse mandala quer expressar é a nossa própria realidade. Pessoal, só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal, hoje está meio bagunçado ao redor aqui. Peço desculpa para vocês. Bom, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Então, falei bastante a respeito do mandala, mas ainda assim, não o suficiente, tá? Foram apenas algumas pinceladas, né? Eu quis focar mais mesmo a respeito do conceito, do que era o Buda Eterno, né? E o que é a Terra Pura do Buda Shakyamuni. E para que vocês entendam, né, de uma vez por todas, que o Mandala Gohonzon, ele é a representação da Terra Pura, a representação do próprio Buda Eterno, né? Da iluminação do próprio Buda Eterno, né? Então, para que vocês se desapeguem, se desvinculem dessa ideia de que é apenas um pergaminho, né? Então, esse é um pergaminho, mas ele representa, né? Ele tem uma representatividade, uma simbologia. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria explicar para vocês e eu queria saber agora se vocês têm dúvidas. Enquanto isso, deixa eu ver quem está presente com nós aqui.
O Anthony, o Antônio, o Cadu, o Cláudio, a Cristina, a Geralda, o Henrique, a Yara, a Ingrid, a Isabela, o João Vicente, o Caio, o Cauane, o Luiz Paulo, o Marcito, a Marise, o Maurício, o Sidney e acho que a Karen. Não sei se já estava e entrou, a Karen caiu de novo. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Boa noite a todos. Oi, E, boa noite. tudo bem? Eu não consegui pegar ali no início, quando você fala que o Buda tem as três características, Uhum. que eu fico anotando o que você vai falando, e eu não consegui pegar. Você Tá. consegue fazer uma pinceladinha sobre isso, Guilherme? Sim, claro. Então, para explicar a respeito do que é o Buda, o budismo Mahayana criou um conceito chamado de Trikaya, né? Ou seja, três corpos. Então, cada um desses corpos representa uma característica do Buda, né? Então, o primeiro a gente chama de Dharmakaya, né? Que é o corpo do Dharma. O segundo a gente chama de Sambhogakaya, né? Que é o corpo da fruição ou o corpo da sabedoria do Buda. E o terceiro a gente chama de Nirmanakaya, né, que é o corpo da manifestação, né? Então, são três aspectos distintos, né? Então, muitas vezes em algumas escolas de budismo, esses aspectos eles são desmembrados em Budas diferentes, né? Então, por que que é feito isso? Porque é uma maneira de a gente tentar explicar, se aproximar dessa verdade, né? Desse ensinamento, né? Porque como são conceitos muito difíceis de se penetrar, de se entender, então, são feitos meios habilidosos para que as pessoas consigam ter uma abordagem mais próxima, né, e conseguir entrar dentro dessa realidade. Então, por exemplo, algumas escolas, o Dharmakaya é o Buda Vairochana, o Sambhogakaya é o Buda Amida e o Nirmanakaya é o Buda Shakyamuni, né? Mas só que para nós que somos seguidores de Nichiren Shonin e do Sutra do Lotus, o Buda Shakyamuni, que é o nosso Gohonzon, ele é dotado com os três corpos, né? Ele é o próprio Dharma, né? Quando ele revela a sua própria iluminação do Sutra do Lotus, o conteúdo da sua própria iluminação do Sutra do Lotus, ele revela o próprio Dharma, né? Que é Myoho Renge Kyo. Ele é eterno, ele está sempre presente, né? Então, esse corpo da sabedoria, da fruição que ele apresenta para nós, está sempre presente aqui, né? Ele vive numa terra pura, que é essa terra pura na qual a gente vive, né? Então, essa questão dele estar sempre presente, né? Essa permanência dele, então, é uma característica do Sambhogakaya, né? Do corpo da fruição. E ele ter se manifestado na Índia, há 2.500 anos atrás, faz dele, então, um Nirmanakaya, né? Esse corpo da manifestação. Então, a gente entende, né, que o nosso Gohonzon, né, o Buda eterno do Sutra do Lótus, ele tem essas três características unificadas em um único Buda, né, ao contrário de outras escolas que dividem isso, né. Então, a gente se devota ao Sutra do Lótus e ao Buda Shakyamuni eterno como uma forma a se de se devotar, né, à totalidade da iluminação do Buda, né, à iluminação do Buda como um todo, como um completo, né? Então, esse é o ensinamento a respeito dos três corpos. Só que a gente tem que saber, né, que o ensinamento do Sutra do Lótus fala a respeito, por exemplo, do Nirmanakaya, né, mas só que o Nirmanakaya não é somente o corpo físico do Buda, que nasceu há 2.500 anos atrás, mas ele é também qualquer coisa que manifeste características do Dharma, né? Então, como o Sambhogakaya, o corpo da fruição do Buda, né, da sabedoria do Buda está sempre presente, qualquer coisa que reflita essa sabedoria, que manifeste essa sabedoria, pode ser também Nirmanakaya, né? Então, por exemplo, se a gente treina, né, se nós, através da nossa devoção ao Myoho Renge Kyo, ou seja, o próprio Dharma, se a gente conseguir observar, por exemplo, numa folha que cai de uma árvore, a respeito se a gente conseguir entender a impermanência partindo da árvore que cai, então naquele momento, né, a árvore e a folha são o próprio Buda. Então ali naquele momento o Buda está presente, né, pregando o Dharma, né, e toda a assembleia dele está presente. Então quando a gente transcende essa questão, né, quando a gente consegue enxergar todas as coisas como manifestações da sabedoria, da compaixão, como o próprio Buda, então aí assim a gente está entrando na realidade última do mandala, né? Então, não sei se eu ajudei ou se eu compliquei mais, Geraldo. Perfeito, perfeito. Obrigada. Obrigado. Ah,
O João Vicente escreveu que está sendo uma ótima aula. O Anthony falou, boa noite, Sensei. Por que os Budas são tão parecidos nas imagens? Bom, ah, basicamente, o Buda tem 32 marcas, né? Então, o que faz de todos os Budas que eles sejam muito parecidos, né? Existe alguns sutras que descrevem exatamente como o Buda deve ser, né? As dimensões, as proporções, né? Então, eu acho que aí tem uma questão até da uma representação artística, né? E, assim, eu acredito que seja mais uma questão de estilo e arte, né? É uma pergunta interessante, Anthony, né? Eu acho que é uma pergunta interessante. A gente poderia dar uma pesquisada a respeito disso, né? Eu realmente eu acredito que é mais uma questão de que os sutras escrevem que os Budas, quando eles se manifestam, eles têm essa aparência mesmo. Mas é uma coisa que dá pra gente se aprofundar aí e tentar entender melhor. Eu gostei da sua pergunta. O Maurício escreveu, né? Tem alguma diferença objetiva entre praticar diante do mandala e diante de uma estátua do Buda Shakyamuni? É, Se você, né, tem esse entendimento a respeito do que é o Buda eterno, né, do que é a Terra pura, do que é o Gohonzon, né, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, porque ambos são manifestações, são representações do Gohonzon, né? Então, mas é importante você saber, né, que o Buda representado, né, como nosso objeto de devoção, precisa ser o Buda eterno, né? Então, ele tem que ter algum elemento que caracterize ele como Buda eterno, né? Senão, você, com o tempo, pode acabar perdendo esse significado, né? Você pode acabar perdendo essa característica, né? Então, por isso é muito importante, né, a gente saber, né, que aquele Buda que a gente tá se referindo é o Buda eterno Shakyamuni. Mas se tem algum efeito diferente na nossa prática, não, né? Desde que você tenha essa conscientização, que você tenha essa visão, né? Aí, e entendimento e percepção do que é o Gohonzon, tá? São formas, tanto a gente falou, né? A estátua do Buda Shakyamuni sozinha, né? Com ou sem o Sutra do Lótus consagrado, um Buda e quatro Bodhisattvas, dois Budas e quatro Bodhisattvas, dois Budas, uma torre e quatro Bodhisattvas, ou um mandala, todos representam a mesma coisa, tá? Depois, qual é a diferença entre os mandalas da Nichiren Shu e os mandalas das outras escolas Nichiren? Olha, na teoria não era para ter muita diferença não, tá? Acontece que cada é que assim, primeiro a gente precisa entender que existem muitas escolas de Nichiren, né? As pessoas normalmente pensam, Nichiren Nichiren Shoshu, Nichiren Shu, Soka Gakkai, mas na verdade existem mais de 40 escolas de Nichiren no Japão. Claro que a Nichiren Shu é a maior, é a mais tradicional de todas, né? Mas só que, como todas vêm de Nichiren Shonin, né? Elas carregam como se fosse esse DNA em comum, né? Então, às vezes, o que diferencia, né? Em teoria é o tipo da caligrafia, né? É o estilo de cada escola, né? É o estilo, assim, as características de cada escola, né? Então, por exemplo, se você pega alguns mandalas escritos por Nisei Nagamatsu, né, que é o fundador do Honbon Butsurushu, você vê que ele tem uma característica bem única, assim, né? As letras são bem diferentes, né? A forma como ele escreve é bem diferente. Então, isso mostra um pouco da personalidade dele, também um pouco da linha de ensinamentos que ele seguia, né? Então, tem um pouco disso, né? Então, a forma como cada abade, como cada monge escreve, né? Ele está colocando um pouquinho ali também do entendimento da iluminação que ele mesmo obteve, né, da compreensão da realidade última que ele tem, ele acaba colocando quando ele desenha, né, quando ele escreve o mandala, né. Mas só que o que deve ser igual, né, independente das escolas, é o Gohonzon, né, ou seja, o Buda, né, o Buda eterno. Por isso que, por exemplo, as escolas como Nichiren Shoshu e Soka o Gohonzon é diferente, né? Para eles não é o Buda Eterno Shakyamuni, eles têm outro Gohonzon. Então, por isso, mesmo que o mandala seja parecido, na prática ele é muito diferente, né? Porque não se trata não é o mesmo objeto de devoção, né? Não é o recebedor da nossa reverência,
e da nossa devoção não é a mesma pessoa, entre aspas, né? Então, essa é uma grande diferença, né? Mas só que em relação ao escrito, né? Excetuando só Kaine Shoshu, né? As outras escolas, como eu falei, têm pequenas variações, ou estilos, ou características peculiares, né? Mais ou menos de cada linhagem, ou de cada monge, ou de cada tradição específica, né? Isso aí também o Dr. Luiz de Finocchiaro, na palestra dele, se não me engano, na última, foram 3 aulas, na última aula ele fala um pouquinho a respeito dessas diferenças, né, que são bem interessantes. Cadu falou, uma estátua de Shakyamuni que não está com as mãos em gachô não seria adequado para a nossa escola ou isso não importa? Na verdade, não importa, né? Porque o que importa, de novo, é você entender o que é o Gohonzon, tá? O que, né, assim, às vezes importa é porque o mudra que ele está fazendo, às vezes não é o mudra do Buda Shakyamuni, aí é outro Buda, entendeu? Então, por exemplo, o mudra do Buda Amida é assim, né? Não consigo mostrar para vocês, ele está com as mãos assim. Então, se você vê um Buda com as mãos desse jeito, não é o Buda Shakyamuni, é o Buda Amida. Ou às vezes tem um Buda que está segurando tipo um potinho na mão, e a outra mão no joelho, esse é o Buda Rei dos Remédios. Né? Ou às vezes, como eu falei, né, fazendo um mudra, se não me engano, é assim, né? Esse é o Buda Dainichi, né? Então, assim, desde que seja uma estátua do Buda Shakyamuni, né? E que você entenda que aquele Buda é o Buda eterno, né? Então, se ele está com as mãos em gachô, se ele está fazendo o mudra Hokkaido-in, né? Ou se ele está com aquele outro mudra, né? De quando ele atinge a iluminação, uma mão tocando com uma mão tocando a terra, né? Então, tanto faz, né? O importante é você saber que é o Buda eterno Shakyamuni. O Maurício respondeu, né? Nichiren era monge da escola Tendai? Sim. Em alguns escritos ele ataca bastante escolas como Zen e Terra Pura, mas a escola Tendai não é mencionada negativamente. Na verdade, ele sempre fala muito bem do mestre Chantai. Na verdade, ah, por exemplo, o Rishon Kokuron teve algumas versões, né? Ele não escreveu, ele escreveu uma versão, mas depois, conforme o tempo foi passando, ele foi complementando, adicionando algumas coisas. É, Originalmente, né, eu posso, aqui eu tô falando mais ou menos da minha memória, que talvez não esteja ainda, não esteja 100% perfeita, né, mas originalmente a crítica dela, de Nichiren Shonin, era Terra Pura, né, aí depois ele estende o Zen, e Shingon e Tendai no começo eram meio que poupadas, sabe, porque Nichiren Shonin, ele era um monge Tendai, né, inicialmente ele era um tipo, ele pretendia ser uma espécie de reformador do budismo Tendai, depois ele abandona isso, né? Depois do exílio em Sado, ele abandona essa ideia, né? E ele era um praticante do budismo esotérico, né? Ele praticava o budismo esotérico, né? Então, tanto é que ele incorpora, né? Por exemplo, a ideia do mandala, né? Um mandala é uma característica muito singular do budismo esotérico, né? O budismo esotérico tem mandala, o budismo esotérico tem mudra, isso aqui é um mudra. O budismo esotérico tem mudra, o budismo esotérico tem mantra, né? Nam-myoho Renge-kyo não é exatamente um mantra, mas é parecido, né? O funcionamento é semelhante, né? Então, isso vem do budismo esotérico que o próprio Nichiren Shonin praticava, né? Então, como eu falei, a inspiração do mandala veio do budismo esotérico, né? Então, ele não... O problema que Nichiren Shonin tinha com o budismo esotérico era que o budismo esotérico ele tinha se tornado, dentro da escola Tendai, na escola Shingon, mais importante do que o próprio Sutra do Lótus, né? Principalmente dentro da escola Tendai, porque a escola Tendai, em teoria, venera o Sutra do Lótus como ensinamento supremo, né? Mas na prática, os ensinamentos do budismo Vajrayana acabam tomando mais proeminência, ainda nos dias de hoje, né? Então, Nichiren Shonin, ele tentou resgatar os ensinamentos originais do grande mestre Saicho, né? O Dengyo Daishi, e ele se colocava na posição como de discípulo, né? Então, alguns Goshos ele simplesmente escreve, né? Que ele era discípulo de Dengyo Daishi, né? E assim, o que Nichiren Shonin ensinava a respeito do Sutra do Lótus não era nenhum tipo de inovação, né? Ele não ensinava nenhuma novidade, né? O que ele pegou foi o budismo do Sutra do Lótus, né? Mais tradicional, mais antigo, né? O cerne dos ensinamentos do Sutra do Lótus que estavam dentro da escola Tiantai e colocou numa posição mais proeminente. Né? Então, por isso que no primeiro momento ele não critica tão fortemente a escola Tendai, mas quando ele vê que a vaca já foi pro brejo mesmo, aí ele, né, senta a crítica e não tá nem aí, né? A, a escola Tendai tem a preocupação com a linhagem de transmissão do Dharma desde Shakyamuni também. No Zen isso é bastante forte. Bom, existem dois tipos de transmissão, né?
Existe a transmissão comum, né? Então eu sou discípulo do Reverendo Kuda, o Reverendo Kuda teve o mestre dele, que teve o mestre dele, que teve o mestre dele, e que regride até Nichiren Shonin, que depois regride até Tenko Daishi, depois regride até o Grande Mestre Shentai, que depois regride até Nagarjuna, que depois regride até o Buda Shakyamuni, né? Então essa é uma linhagem cronológica comum, né? Que existe, mas no budismo Tendai eu não sei te dizer se é uma grande importância, se é de grande importância ou não. Não saberia dizer, mas eu acho que não é tão importante assim você saber exatamente a tua linha, né? Quem foi o teu mestre, né? Mas só que por que que isso é importante para o budismo Zen? Né? Porque o que valida a tua iluminação, a tua prática é o teu mestre. Né? Porque como é uma transmissão fora das escrituras, você precisa saber quem foi o mestre que te validou, e quem foi o mestre que validou o teu mestre, e quem foi o mestre que validou o teu mestre. Né? Então, essa transmissão especial, né, teria começado lá atrás, né? Quando o Buda Shakyamuni teria levantado uma flor, né? E aí, se eu não me engano, a Manjushri, né, teria sorrido. Não lembro agora exatamente se é Manjushri, eu acho que é. Manjushri teria sorrido, e aí o Buda Shakyamuni falou: Ah, você entendeu meus ensinamentos, transmitiu o Dharma para você. Né? Mas só que Manjushri. Mahakashyapa, isso mesmo. Né? Então, Mahakashyapa, você entendeu meus ensinamentos, e aí ele virou o sucessor, né, por conta dessa transmissão de mente a mente, né? Mas isso do ponto de vista de Nichiren Shonin é um problema, né? Porque quando você tem esse tipo de o mestre validou um, que validou outro, que validou outro, você tem que tentar, você tem que entrar na questão da fé, né? Você tem que acreditar que o primeiro validou lá atrás é verdadeiro, que depois que o outro validou, que o outro validou, né? Então, assim, na verdade, você regride até o Buda Shakyamuni, que teria validado o Mahakashyapa e que depois validou todos os outros na sequência e que todos eles compartilhavam a mesma mente. Né? Então, aí é fé, né? Você tem que acreditar nisso, né? Na prática, o que o Nichiren Shonin falava é que era um telefone sem fio. Né? Então, a gente sabe o que acontece quando a gente brinca de telefone sem fio, né? Então, um fala uma coisa, no final lá da roda chega uma coisa totalmente diferente. E aí, de acordo com o Nichiren Shonin, isso já não era mais budismo, né? Isso era a invenção de alguém, né? E era a cabeça, o entendimento de alguém que foi se perpetuando e se transformando, né? E que essa era uma transmissão falha, né? Porque a autoridade dos ensinamentos é o Dharma, escrito nos sutras. Né? Então, por isso a gente deve sempre voltar para os sutras, né? Então, Nichiren Shonin ele falava a respeito dos critérios de validação, né? Então, confiar sempre nas palavras escritas do Buda, né? Confiar nos sutras e não confiar na tradição oral, simplesmente, né? Confiar no que é verdadeiro e não no que é provisório. Né? Então, esse tipo de comparação, né, e de critérios de validação. Ah, isso não é uma discussão nova, tá? Por exemplo, existiam escolas da Índia antiga, né? Por exemplo, chamada Sautântrica, né? Que eles já tinham essa visão, né? De que o Sutra é a autoridade definitiva, né? Então, esse é o pensamento de Nichiren Shonin também. Ah, como que ocorre a transmissão do Dharma na Nichiren Shu? Então, aí é a segunda forma de transmissão que eu falei para vocês, né? Que eu falei que a primeira, que era essa ordinária, a segunda, a nossa escola, é claro, né? Eu recebi os ensinamentos do meu mestre, né? Eu aprendi com ele, eu recebi o nome do Dharma dele, eu recebi inclusive uma letra dele, né? Do nome dele, e eu vou continuar perpetuando essa linhagem, né? Se eu tiver discípulos, eu vou continuar perpetuando essa linhagem. Então, essa é uma forma de transmissão. Mas só que a transmissão, na verdade, ela ocorre, né? A gente chama a Ryozen, né? É uma transmissão que vem direto do Buda no pico da águia, né? Então, quando você recita o Daimoku pro Gohonzon, né? E quando você entende, né? Você abre o seu coração, você se torna receptivo aos ensinamentos do Buda, então você recebe o Dharma diretamente do Buda, né? Então, você não precisa... é, a linhagem de ensinamentos é você com o Buda, diretamente, né? Porque o Buda ele está sempre presente, não é isso que o Sutra do Lotus fala? Né? O Buda está sempre aqui, está sempre presente. Aqueles que quiserem ver ele com todo o seu coração, mesmo que custe suas próprias vidas, vão conseguir, né, ver ele praticando e ensinando o Dharma com seus discípulos do Pico da Águia. Então você recebe o Dharma diretamente, né? Então esse é o tipo de transmissão, vamos dizer assim, o último e mais importante, né, de acordo com a nossa escola.
Mais perguntas? Vocês entenderam tudo a respeito do Goronzon? Já estão craques, eu suponho. Dá pra gente fazer um teste, uma prova com vocês, vocês vão tirar 10. É isso. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né, a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e na semana que vem, bom, na semana que vem eu vou confirmar durante a semana para vocês aí como é que vai ser. Mas a minha ideia é que a gente comece a estudar, então, como eu falei, né, o livro Sutra Lotus, a biografia, né, que está lá no nosso Drive, que eu compartilhei já algumas vezes com vocês no nosso grupo do WhatsApp. Então, eu sugiro que vocês peguem o texto, que vocês dêem uma olhada, né? A tradução não está lá, aquela maravilha, foi feita por IA, mas com certeza dá para a gente entender bem, né, para a gente poder, a partir da semana que vem, como a gente já fez uma vez, né, com o livro Budismo, é, Dois Budas Sentados Lado a Lado, a gente vai ler pedacinhos desse texto aí e vamos fazer comentários, enfim, né, vamos fazer tipo um estudo, né, de capítulo por capítulo, né, então conto com a presença de vocês. Essas aulas terão uma playlist própria no canal, acabei não pegando as primeiras. Sim, todas as aulas do curso de budismo básico estão salvas no canal, né? Uma playlist específica lá, ela não listada, ou seja, ela não aparece para todo mundo, mas eu vou compartilhar com vocês isso aí depois, tá bom? Era isso então, pessoal. Para finalizar, queria ressaltar Daimoku 3 vezes, me acompanhe, por favor. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau.